2019, o ano da virada na minha vida. E foi quando surgiu quem? O Diástase na Prática. Nasceu o Diástase na Prática em 2019. Que ano intenso. Então, será que eu vou lembrar tudo o que aconteceu em 2019? Até um desafio, gente. Será que eu vou conseguir lembrar de tudo nos mínimos detalhes? Não sei, juro que eu vou tentar fazer com que vocês lembrem e saibam de tudo o que aconteceu. Porque foi um ano muito intenso. Muito intenso. Depois de todo aquele silêncio de 2018, eu tinha que fazer com que a minha mulher saísse e ganhasse voz e proporção nesse mundão que é a internet. E eu escolhi parar o YouTube e focar no Instagram. E foi assim que eu fiz. Eu só não sabia como que eu ia fazer, gente. Eu só sabia que eu ia fazer, porque eu sou dessas. Eu sei que eu vou fazer. Como? Eu comecei a fazer o quê? Pare e ouve a voz do seu coração. You don't know how strong my weakness is, or how much it hurts me. Aprendi essa, gente, eu não esqueci mais. E eu ficava, pare e ouve a voz do seu coração. O que você tem que fazer? Me veio uma ideia louca de fazer um ensaio de fotos sensuais, em que eu falasse, em que eu colocasse o meu corpo de uma forma mais exposta, porque até então eu nunca tinha me colocado de uma forma mais exposta. E na verdade eu acho que esse era meu maior medo, né? Em falar da minha história e falar da diástase e falar do meu corpo, eu teria que expor o meu corpo. E quando eu fosse expor o meu corpo, eu tinha medo de ser julgada, criticada, enfim, aquelas coisas que a gente já conhece. Que quando você vai para a internet, você está sujeito a acontecer com você, não é verdade? E eu sendo a profissional do lado de cá, eu tinha medo, né? De alguém achar que, não tá legal, você tá curtinha, você tá assim, você tá assado. Porque é óbvio que nem sempre a gente tá exatamente como a gente acha que gostaria de estar, enfim. Às vezes eu também tenho conflitos com o meu espelho, e isso é normal, toda mulher passa por isso, gente. Qual mulher que nunca quer perder 3 quilinhos, né? Mas enfim, janeiro de 2019, eu não estava me sentindo no peso ideal. Eu não estava me sentindo bonita. Eu ainda estava cheia de espinhas. Mas eu sabia que eu precisava falar com vocês. Eu precisava começar a dar voz para esse processo. Mas ainda com muito medo. Com essa ideia maluca das fotos. Eu falei com uma amiga minha que mora em Miami, fotógrafa, Natália. Falei assim, Natália, eu tô com uma ideia aqui de fazer umas fotos assim, sabe? Ela, não, me conta. Assim mesmo, me conta, amiga, fala sobre isso comigo. Eu falei, então, amiga, mas assim, eu não sei se eu vou conseguir fazer. Eu até já tinha feito um ensaio sensual. Mas essa é uma pegada diferente. Até porque no primeiro ensaio sensual que eu fiz, eu mais gargalhei e ri, caí na brincadeira do que realmente fui sensual. Porque o caramba não veio. Na verdade, não é. E eu já estou gargalhando. Mas enfim, eu queria fazer algo diferente, em que eu me conectasse de verdade com a mulher que existe dentro de mim. Era uma pegada diferente, era um outro processo. A Natália achou incrível a ideia, ela estava de férias aqui no Brasil. E ela falou pra mim assim, Rô, eu também nunca fiz isso, morro de vontade de fazer. Mas eu não encontro uma pessoa que esteja disponível para fazer isso. Aí eu... adoro fazer coisas novas, porque isso eu gosto de fazer. Coisa nova é comigo mesmo. Eu não sabia se ia ter coragem de fazer. Bom, era a primeira vez dela, era a minha primeira vez também nessa proposta. Enfim, a gente já estava naquele combinado, 2 amigas. Eu falei, amiga, vamos. Passou uma semana, eu nada. Passou 10 dias. Roberta, nada. Sumiu! Aí eu não fiz depilação, não fiz a unha, não fiz a sobrancelha. Tudo uma desculpinha pra deixar pra depois. Até que um belo dia, sabe, eu acordei e falei, cara, eu vou amanhã. Aí liguei pra Natália e falei, Natália, o que tu vai fazer amanhã? Ela, nada, não sei o que, não dá pra ir. Falei, cara, então a gente vai amanhã. Tá combinado amanhã? Ela, tá combinado amanhã. Menina, eu tentei fazer depilação em cima da hora, tudo. Não tá conseguindo fazer nada em cima da hora. Não consegui resolver nada.
O meu corpo, eu não estava feliz com o meu corpo naquele momento. Eu acreditava que eu não estava no meu peso ideal, eu não estava super gostando. Tipo assim, tá ok, mas não tava, sabe quando não tá aquele 100%? Menos 3 quilinhos, tava legal. E eu vivi esse conflito ainda comigo, sabe? De nunca estar 100% com o espelho, com aquilo que eu tava vendo. Eu tava sempre nesse conflitinho que dava pra melhorar e, tipo, uma cobrança. Eu ainda vivia muito isso. Cara, esse ano realmente foi um ano que eu quebrei isso. E esse ensaio veio pra isso. Veio pra me mostrar que a forma como eu me vejo não é a forma como eu pareço realmente, sabe? Então, a forma como você se vê aí, tudo bem, eu entendo que te incomoda, mas não é bem a forma como você tá como realmente é, sabe? Você consegue entender? Loucura. É mais ou menos isso aí. E eu falei, Natália, amiga, tudo bem a gente fazer umas fotos assim, meio sensual, meio semi-nua, sem eu me depilar? Quer fazer algo assim, meio roots? Meio assim... essa ideia, minha amiga, só porque eu não consegui mesmo fazer nada. Mas eu acho que dá pra gente dar uma escondida. Não sei, cara, vamos assim mesmo e a gente vê no que dá? Ela, cara, vamos. Gente, esse ensaio realmente foi algo que mudou muita coisa dentro de mim. Quando eu cheguei naquela praia, a gente foi pra uma praia de nudismo. Gente, eu nunca tinha ido numa praia de nudismo na vida. Mas a gente chegou lá às 6 horas da manhã, sol nascendo, não tinha ninguém na praia. E eu me conectei, sabe, de uma forma muito foda. Foi muito foda. Foi incrível aquilo. Porque eu me entreguei. Eu falei, cara, agora é a hora. Eu vou me conectar com o que tem de mais sagrado dentro de mim. E eu vou fazer vir e nascer essa mulher. E vir essa potência de dentro de mim. Gente, cada clique... foi um fotão. O olhar mudou, tudo mudou. Eu ria, eu brincava, porque eu tenho esse perfil de rir, de brincar, mas vinha o lado sensual, vinha a mulher, vinha o olhar diferente. Foi mágico, assim, foi muito intenso pra mim. Ela olhava pra mim, ela disse, nossa, você tá luz pura. Juro pra vocês, cada clique rendeu uma foto. Não teve uma foto que a gente falou assim, não, essa foto não ficou legal. Todas as fotos ficaram maravilhosas, maravilhosas. E eu me olhei e eu comecei a gostar do que eu tava vendo, sabe? Tanto que são todas as fotos que vocês andam vendo por aí em relação ao diástase na prática, são as fotos desse ensaio. Não é uma foto qualquer, não é uma foto que eu fiz para diástase na prática, mas é uma foto que representa muito desse processo para mim, do início desse processo, dessa voz. Quando eu peguei essas fotos, eu montei uma estratégia lá de composição de fotos e de textos que fosse falar mais com as mulheres nesse lugar, sabe? Da recuperação da autoestima, da recuperação do corpo, da apresentação da diástase, o quanto que essa barriga poderia estar incomodando essa mulher. Meu Deus, aquilo me assustou, porque foi numa intensidade, foi num impacto. E eu vi como que as mulheres precisavam que eu falasse mais sobre aquilo. E eu nunca tinha tido aquela repercussão tão forte, tão intensa dentro do meu Instagram, que eu, sei lá, eu devia ter meus 6, 7 mil seguidores, eu de repente fui pra 10 mil, assim, ó, 10 mil seguidores. Eu falei, eita, eu acho que é isso que eu tenho que fazer, né? Acho que eu encontrei o assunto que eu tenho que estar falando pra vocês. E eu tive que ganhar coragem para falar. E eu falei assim, não, eu vou falar. Eu tô decidida, eu vou fazer acontecer e eu vou falar sobre diástase. E o primeiro grande dilema foi se eu continuava com o nome Roberta, né? Ou se eu mudava para alguma coisa com diástase. Porque eu comecei a perceber que quando eu falava o nome diástase, conectava mais, fluía melhor. E eu vinha sonhando com esse nome diástase na prática já há algum tempo, né? Dessa minha parte de sinalizar, de pedir conexão, de pedir que me mostrassem os caminhos, que me mostrassem as coisas. Eu comecei a sonhar muito com esse nome diástase na prática. E eu falei assim, vou experimentar. Teve uma fase que eu fui bem louca, bem bipolar até no Instagram, porque eu ficava trocando de nome toda hora. Experimentando para ver o que ia acontecer. Até que um dia eu tomei coragem, botei lá diástase na prática e perguntei nos stories para os meus seguidores
se eles curtiram a troca. E assim, foi 90% das pessoas super aprovando realmente a troca para Diástase na Prática. E eu resolvi aderir realmente ao Diástase na Prática. Aí eu falei, cara, agora eu tenho que conseguir atender mais pessoas, porque eu já tinha uma agenda de clientes, de alunas de personal muito forte. E como é que eu ia fazer para atender essas pessoas que eu estava movimentando lá na rede social? Eu comecei a me questionar, mas o que eu vou fazer com essas pessoas, né? Enfim. Aí eu falei, não, vou fazer o seguinte, eu vou pegar as minhas aulas, eu vou gravar bem caseiramente no celular e eu vou começar a dar consultoria para essas mães e elas vão treinar e fazer os meus exercícios à distância, porque eu não tenho mais como dar aula para ninguém presencialmente, não dava mais, a gente não tinha mais onde enfiar gente na agenda, porque eu já tenho 24 horas, a gente tem filho, né, aquela coisa toda. E mesmo assim, eu já estava trabalhando 10, 12 horas por dia, já estava no meu volume, né, capacidade máxima verdadeira. E eu comecei a fazer essas consultorias dessa forma. Eu mandava bem pelo WhatsApp os videozinhos, né? Às vezes as pessoas antigas sabem que isso é verdade. E eu mandava pelo WhatsApp e tal, e a gente se falava, e assim foi indo por um tempo. Até que eu encontrei uma conhecida, que já não via há bastante tempo, e ela me falou sobre a possibilidade de eu gravar essas minhas aulas e levar para o mundo online de uma forma mais profissional. Aquilo me assustou no primeiro momento. Eu fiquei um pouco assim desconfiada. Eu sempre tive muito medo de perder o contato com as pessoas no mundo presencial. Eu gosto muito desse contato. Eu nunca quis me esconder atrás de uma câmera. Isso é uma das coisas que eu não quero, me esconder atrás de uma câmera. Eu sei que quanto mais eu abrir o meu trabalho, quanto mais eu falar para mais pessoas, vai mudar essa relação, óbvio. Mas eu quero sempre ter possibilidade de estar perto das pessoas, de poder tocar, de poder sentir, de poder realmente estar perto das pessoas, de alguma forma. Eu também não sei muito bem como vai ser 2020 não, tá, gente? Mas 2019 eu não queria me esconder atrás de uma câmera. Mas eu estava disposta. E quando ela me trouxe essa possibilidade, eu fiquei muito feliz. Né? Eu falei assim, cara, tudo bem, vamos lá. Aí tá, comecei a me animar, ela começou a dizer o que eu tinha que fazer, e eu fazia, ela falava, escreve um e-book, aí dava um dia e meio, bum, o e-book chegava lá pra ela. Aí eu não sei o que aconteceu, não sei se foi a minha velocidade em fazer prontamente aquilo que ela pedia, porque eu sou assim, tá? Já que você tá aqui no canalzinho da Prof, a Prof é assim, você pede negócio pra Prof, a Prof dá um jeito de realizar e fazer isso rápido e prontamente, porque eu sou assim, sabe? Plantou meta pra mim, a gente cai dentro. Se aquilo fizer sentido pra mim, cara, e é o que eu quero, eu vou fazer acontecer. Eu sou assim. E eu não sei, um belo dia, entre fevereiro e março, ela chegou pra mim, assim, meio final de janeiro, iniciozinho de fevereiro, foi ali perto do meu aniversário, mais ou menos. E final de março, meio de março, não me lembro bem, mas foi em março. Início de abril, sei lá. Ela foi na minha casa, sentou no meu sofá, assim, junto comigo, sentou no meu sofá e falou assim, porra, não vai dar. Eu não tô preparada pra ir. Aí eu fiquei olhando, juro, o chão abriu, assim, ó. Eu vou dizer pra vocês que eu fiquei numa merda. Eu fiquei mal. Eu falei, cara, e agora, cara? Que eu tava com esse meu projeto aí e, na verdade, eu tô com esse projeto. Falei, como é que eu vou fazer para levar isso sozinha? Eu sabia que eu não ia dar para ser bem sozinha. Isso é um projeto maior, que exige mais pessoas, que exige um suporte maior, você lidar com mais pessoas. Eu sempre me preocupei muito com isso, de como dar suporte para as pessoas, como estar perto das pessoas, como dar atenção para as pessoas. Eu sempre fui muito apegada ao meu Instagram, né, gente? Eu adoro conversar com todo mundo no Instagram, eu bati altos papos por directs, assim, hoje em dia eu já nem consigo mais conversar com todo mundo pelo direct, mas enfim, eu sempre tentei muito, eu sempre fui muito apegada a estar perto das pessoas, sabe? Isso era uma preocupação pra mim, eu sabia que sozinha eu não ia conseguir fazer. Mas enfim, ela saiu, não voltou, e eu novamente perguntava, Deus, por quê que essa pessoa apareceu na minha vida? Me traz as respostas pra isso. E essa pessoa me mostrou que eu estava pronta para aceitar uma parceria. E que eu estava pronta também para fazer esse projeto acontecer. Porque tudo que ela me pedia, que ela me solicitava, eu fazia.
Mas ela talvez não fosse a melhor parceira para estar comigo. E tudo bem, viria uma outra oportunidade e eu não desanimei. Eu continuei seguindo o meu caminho sozinha, eu continuei focada e acreditando que eu faria aquilo acontecer. E eu falei, vou fazer, nem que seja sozinha. Eu sabia que ia ser difícil sozinha, mas a gente faz sozinha assim mesmo e tá tudo certo e vamos lá. Meta que foi dada, a meta que será cumprida. E eu sempre coloquei na minha cabeça, eu vou fazer as minhas aulas irem para o universo online em 2019. De 2019 não vai passar. Não existe a possibilidade de jogar para 2020. Sabe aquela coisa que você pega a meta e fica jogando para frente? Eu não faço isso não, gente. Eu concretizo o negócio. E eu falei, não, cara, eu vou fazer acontecer e vai dar tudo certo. Até que eu colocando isso, eu seguindo meus passos, eu continuei postando, eu continuei fazendo o que era possível para mim, né? Eu continuei dando meus passos, eu não parei. Eu continuei fazendo o que era possível. Eu quero alimentar minha rede social, continuar com o meu crescimento orgânico, continuar falando com as pessoas, entregando o meu melhor, ensinando o que eu podia ensinar à distância e tentando da melhor forma possível, tá ajudando mesmo as pessoas que estavam longe de mim, tinham acesso a mim presencialmente, e fazendo minhas consultorias, eu continuei. Até que um dia, uma das minhas alunas, essa mesmo que eu já falei pra vocês lá atrás, que já me emprestou a casa dela pra eu gravar o YouTube, e que o pai dela é aquele que tá aqui atrás da câmera, e tem toda uma história. Um belo dia, ela já tava meio esquisita, tá? Ela já tava num processo assim, meio estranho, meio infeliz, meio insatisfeita com a carreira, com a profissão dela. Ela simplesmente, num belo dia, ela desabou. Ela olhou pra mim e falou assim, olha, vamos dar uma corrida lá fora porque eu não tô bem não. Aí eu falei, nossa, pra Roberta Baroni falar pra mim que não quer malhar, que quer dar uma corrida ali fora pra esparecer. Eu falei, tem alguma coisa rolando aí que não tá legal. E nesse dia foi muito louco porque ela começou a falar pra mim sobre quanto ela tava infeliz com a maternidade. E é muito louco porque isso acontece verdadeiramente, porque ela parou de trabalhar pra se dedicar integralmente à maternidade. E ela começou a se frustrar porque ela não estava completamente realizada. Ela sentia que faltava alguma coisa ali. Ela era feliz como mãe, mas que estava faltando alguma coisa. Ela não sabia o que era, mas ela sabia que ela não queria voltar a fazer o que ela fazia antes. E ela sabia que queria fazer algo que fosse inovador, que fosse diferente. E várias ideias já tinham surgido, mas que ela não estava feliz com nenhuma das ideias que vinham surgindo. E ela estava realmente num dia muito, muito triste. Até que um belo dia eu olhei pra ela, aí eu olhei, falei assim, cara, eu tinha uma certa dificuldade de aceitar que eu ia precisar de ajuda, que eu ia precisar de alguém. Mas sabe que eu acho que de repente essa pessoa é você? Aí ela olhou pra mim, eu olhei pra ela e falei assim, pode ser. E nisso veio um sorriso, ela começou a curtir essa ideia e nesse mesmo dia a gente sentou na varanda da casa dela e nós selamos a nossa parceria em relação ao Diástase na Prática. Então hoje o Diástase na Prática não sou só eu, Roberta Nascimento. Pena que a Roberta não tá aqui gravando esse vídeo comigo, eu queria que ela estivesse aqui gravando esse vídeo, mas ela tá fazendo outra coisa pelo Diástase na Prática porque ela tá sempre trabalhando pelo Diástase na Prática. Mas o pai dela tá aqui atrás dessa câmera, que é o Baroni, que sempre gravou meus vídeos. E essa é a nossa história com Diástase na Prática, né? A nossa história hoje é feita de duas Robertas. A Roberta Nascimento e a Roberta Baroni. Ela não gosta tanto de aparecer nas câmeras. Ela é aquela que me ajuda muito do que acontece por trás das câmeras. E é um trabalho tão importante, ou mais até, do que o meu de estar aqui na frente da câmera, de estar falando com vocês. Porque não é fácil fazer YouTube, não é fácil fazer tudo isso. Tipo, é possível fazer tudo isso, é sim. Mas exige dedicação, exige estudo, exige você aprender a fazer várias coisas para ter esse vídeo chegar até você. Então, assim, gente, tem um trabalho muito intenso. Em 2019, a gente se jogou de cabeça nesse projeto, de verdade. A gente deixou um pouco a família de lado. O filho da Beta ficou doente quando a gente tinha decidido que a gente ia lançar as aulas. O filho dela ficou doente. Eu botei a mão na cabeça e falei, vixe, é agora que não vai. Ela tá sendo botada à prova. Porque, gente, ela escolheu a maternidade 100%. Diante desse projeto, o filho fica muito doente. Cara, filho pequeno, de 1 ano e pouco, você fica vulnerável.
Não, ela manteve o foco, ela continuou, ela cuidou do filho, manteve o foco, fez o que foi possível, eu absorvi algumas coisas que eram da parte dela, eu absorvi e dei um jeito. Não satisfeitos, eu tenho 2 filhos, lembra? Lorenzo e Mel. A minha mãe, a minha maior rede de apoio cuidando dos meus filhos. Gente, a minha mãe ficou internada, minha mãe ficou doente. A gente chegou a pensar que minha mãe poderia falecer. Do nível que foi o processo dela, minha mãe ficou mais de 12 dias internada, a gente não conseguia descobrir a bactéria que tinha infectado ela, ela ficou muito mal. Eu fiquei 1 mês sem a minha mãe cuidando dos meus filhos, no mês chave, assim, 1 mês antes da gente começar a gravar as aulas. E assim, não é só gravar aula e colocar na internet, tem muito mais por trás disso. E a gente estava estudando, aprendendo tudo isso. Nossa, vocês não imaginam as loucuras que aconteceram em 2019 para fazer esse ano tão intenso, tão rico acontecer. Foi um ano intenso em que a gente construiu parcerias sólidas, parcerias em pessoas que vieram e defenderam essa causa com a gente, né? E que estão fazendo o projeto de Ashes na Prática acontecer. Uma dessas parcerias é a Evelyn Regli, que é uma querida que está junto com a gente aí, ajudando o Diástase na Prática a ir para frente, a gente levar essa informação para mais pessoas. As minhas alunas de consultoria que aceitaram vir gravar o Diástase na Prática junto comigo, porque uma coisa que era certa para mim, que era certeza que eu tinha que ser, esse programa de exercícios, esse processo que a gente vive junto, esse canal do YouTube, tudo que eu faço, ele tem que ser real. Ele tem que ser de verdade, ele tem que ser com pessoas que realmente viveram isso comigo. Não poderia eu contratar pessoas para estar aqui fazendo umas aulas, coisas comigo que não fossem de verdade, que não tenham vivido o processo junto comigo. Então, isso para mim era um ouro que eu queria que tivesse, eu queria que fosse assim, e as minhas alunas vieram prontamente passar por isso comigo, gravar todas as aulas do programa, né, do método Diástase na Prática, e foram muitos desafios, ele quase não aconteceu. Algumas pessoas queriam jogar para frente, porque a partir do momento que a gente tem pessoas trabalhando por trás, é óbvio que é muito mais fácil jogar para frente, é bem mais fácil jogar para frente. E um belo dia eu olhei firme no olho de todo mundo e falei assim, cara, esse projeto vai acontecer em 2019. Eu estou dizendo que de 2019 não vai passar. E não passou. Mas isso foi foco, foi determinação. Foi aquela decisão que eu tomei lá no final de 2018, que é essa daí que você provavelmente deve ter acabado de tomar, né? Hoje é 1º de janeiro. Daquilo que você projetou para o seu ano de 2020, de você não desistir, de você pegar essas metas e concretizar de verdade em 2020, mas estabeleça metas possíveis para você. Escolha uma meta e siga nessa meta. Não começa a viajar na maionese e botar um monte de meta que você sabe que você não vai seguir. Escolhe essa meta e vai. Agora faz tudo o que você precisar fazer para você conquistar essa meta. Eu me joguei. Eu aceitei ajuda, aí veio ajuda que não era certa, eu não desanimei, ok, me manda a próxima ajuda veio e se encaixou como uma luva e a gente tá, ó, tocando Diástase na Prática, assim, de uma maneira maravilhosa, incrível, tanto que nós duas olhamos uma para outra e falamos assim, é uma meta para 2020, mas que a gente bem que pode adiantar, né, porque a gente é dessas, sabe, a gente tem uma energia muito parecida, uma hora a Beta vai vir fazer um vídeo junto com a gente, eu vou convencer ela disso. E essa é a minha mensagem para o primeiro dia do ano, que a gente está abrindo 2020, em que eu sei que muitas de vocês estão aí querendo voltar ao corpo, estão querendo entender mais sobre a diástase, querendo saber mais sobre mim. E eu quis contar um pouco para vocês sobre a minha jornada profissional, porque não foi uma jornada que aconteceu de um dia para o outro, mas parece às vezes, né, quando acontece na internet, porque às vezes quando a coisa engrena é muito legal. Porque quando a coisa engrena, é rápido e a toque de caixa e o negócio vai, dá uma velocidade, dá uma motivação, dá uma animação incrível. Mas antes disso acontecer, cara, foram tantos passinhos, foram tantos avanços e retrocessos, tantos erros e acertos, até isso realmente acontecer do jeito que vocês estão vendo hoje dar certo. E eu estou muito feliz que esteja dando certo. E eu quero que dê muito certo. E eu vou fazer 2020 dar muito certo.
preparem-se, porque vai ser chuva de vídeo, vai ser chuva de conteúdo, porque eu tô aqui para mostrar para você qual é o segredo da volta da barriga depois da gravidez. Essa é a minha missão aqui. Eu quero falar tudo para vocês, como é que foi para mim, como é que eu vivi esse meu processo, como é que eu fui da barriga peixinho de vala, barriga tanquinho. Eu vou explicar para vocês tudo como é que aconteceu. Então, se você quer saber tudo o que aconteceu na minha história, na minha recuperação de pós-parto e como foi a minha maternidade, você vai fazer o seguinte, você vai clicar nesse botão vermelho, vai se inscrever no meu canal, vai aproveitar daquele toquezinho no sino para você receber a notificação do meu próximo vídeo. E para ficar mais pertinho da prof, você vai lá na minha rede social, no Diástase na Prática. Lá eu vou contar um pouco mais da minha maternidade, do meu dia a dia, de como que é meu trabalho, como que eu gravo meus vídeos, meus stories. E vai lá novamente no Diástase na Prática. Não perde de ficar pertinho de mim, porque eu adoro ficar perto de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.